Isso, pessoal. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar a criar o nosso primeiro relatório. Então, eu peço que vocês desliguem o Facebook, desliguem o celular, tá? Porque vocês precisam ter atenção. Porque relatório, por mais básico que seja, ele é complicado. Relatório, ele é uma parte complicada, tá? E principalmente esses conceitos iniciais que eu quero que vocês peguem, que vão ser o diferencial para as próximas aulas. Então, a primeira coisa que a gente precisa é disponibilizar o nosso arquivo que vai ser gerado do relatório dentro de uma pasta do nosso projeto. Tá? Para que seja possível a gente pegar dentro de uma pasta padrão, tá? Pelo Path, pelo Java, a gente vai indicar um caminho padrão para pegar os relatórios. Os arquivos de relatório eles não podem ficar aqui dentro do código-fonte. Tá? Quando é um projeto em Maven aqui, ele tem essa estrutura e a gente vai ter que colocar aqui dentro. Ó. Então você abre o source seu, tá? Dentro do main, a gente vai ter que criar um padrão, tem que ser padrão, não vai inventar qualquer outro nome não, que não vai funcionar. Então a gente vem aqui, dá um botão direito, vem em New, procura aqui um folder, se não tiver, vem aqui em outro e digita aqui folder, tá? E o nome dela tem que ser Web App. Tem que ser Web App. Tá? Depois a gente vai colocar relatórios. Outra pasta dentro de Web App, a gente vai colocar uma pasta chamada relatórios. Relatórios. Tá? E aqui dentro vão ser colocados os arquivos de relatório. Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer agora, outra coisa, é exportar o nosso código, toda a nossa classe Java, para um jar. Um jar que ele vai se transformar em uma biblioteca para a gente apontar aqui no Jasper Studio. Por quê? Eu não vou trabalhar com conexão JDBC, eu não vou conectar direto no banco de dados pelo relatório. A conexão ela já é feita pela própria aplicação, tá? Então, o jeito do relatório que eu desenvolvo é o mais rápido possível e o mais performático e o mais manipulável. Por quê? Eu processo os dados com o Java, usando o JPA, o Hibernate, o Spring, processo, deixo os dados prontos do jeito que eu preciso e só envio para o relatório a lista de objetos que é para ser impressa. Esse é o melhor jeito para se fazer relatórios, confie em mim. Eu já desenvolvo relatórios aí há uns 10 anos. Confie em mim, experiência própria, de profissão, de quem trabalha muito tempo no mercado. Essa é a melhor forma, é passar uma lista de objetos. E a lista de objetos será a nossa própria classe. No caso, a gente quer imprimir um relatório de pessoas, né? Então, será as nossas classe pessoa, no caso. Só que a gente vai exportar todo o nosso código-fonte aqui, para não correr o risco de faltar alguma biblioteca, daí vai dar erro no relatório. Então aqui no Source, a gente tem que dar um botão direito, vir aqui, botão direito, Export, e digita aqui jar file, dá um Next, seleciona o local que a gente vai salvar aqui esse jar, pode ser... eu vou colocar aqui no documentos mesmo, tá? Eu vou dar um nome para ele aqui, jar sem espaço, tá? Projeto Spring Boot. Ele vai gerar um jar. Salva, dá um Next, dá outro Next e finaliza. Se acontecer de der alguma mensagem para você, você confirma. Dá um OK e confirma caso apareça alguma mensagem para você, tá? E ok, vamos confirmar aqui nos meus documentos se gerou o jar. Ó, tá aqui o jar. Aqui dentro tem todas as nossas classes do projeto compilados, tá? Lembrando mais uma vez, tem que gerar pelo source aqui, pelo pacote Java. Então agora, vamos vir aqui no Jasper Soft, ele está aqui aberto. Vamos aqui em Windows, Preference. Deixa eu ver, aqui não está aparecendo Class Path, né? Vamos ter que gerar um projeto primeiro aqui, tá? Então vamos aqui, ó, File, New,
vem aqui em outro, vamos abrir aqui essa tela, vamos procurar Jaspersoft, aí a gente vai criar um Jasper Report, tá? Um relatório Jasper Studio, Jasper Report. Dá um Nest, aqui a gente vai escolher o formato de relatório, a gente tem vários formatos padrões aqui, tá bom? Como a gente quer uma coisa básica, que não dê problema para a gente inicialmente, então a gente vai pegar uma folha em branco A4. Vamos dar um Nest. Esse arquivo aqui, JRXML, é o código-fonte do nosso relatório. Tá? Então, esse daqui vai ser o nome do nosso relatório. Quer ver? Ó? Pessoa. Vamos colocar aqui pessoa. Aqui é o nome do projeto, mais report. Aqui ele não pode mudar. Deixa assim, my report. Aqui é o file name, pessoa, JRXML, dá um new. Aqui no caso, aqui vai ser o data adapter. O que vai ser isso aqui? Vai ser a fonte de dados. Então a gente dá um new. Ó, eu preciso de uma coleção de Java Beans. O que são os Java Beans? São as classes Java. São nossas classes Java. Então uma coleção, uma lista. Eu vou trabalhar com uma lista. Então seleciona, dá um Nest. Aqui nós vamos colocar, ó, coleção de objetos, projeto Spring Boot TimeLift, tá? Você pode dar qualquer nome aí, mas depois a gente vai usar isso lá na criação do relatório. E aqui, quer ver? Aqui no caso a gente tem que usar uma classe, tá? Qual que vai ser a nossa classe? É a nossa classe de pessoa. A gente tem que encontrar ela aqui agora, tá? Para ela ser possível encontrar ela, a gente tem que vir aqui e adicionar. Vamos lá nos meus documentos onde a gente criou aquele jar, ó, aquele jar que a gente criou antes, tem que ser adicionado aqui dentro, beleza? Agora, aqui, ó, onde está Create Bean Collector, a gente deixa em branco. E aqui, ó, as classes, o tipo de classe que a gente vai usar, a gente vai clicar aqui e vamos procurar por pessoa. Vamos ver se ele não está abrindo. Ele não está carregando. Vamos ver se ele vai carregar aqui para a gente. Se ele não carregar, a gente vai confirmar e depois fazer esse carregamento mais adiante, tá? Isso acontece, depende da versão do Java, pode acontecer muitos fatores, muito problema em cada máquina para não carregar. Então vamos ver se vai carregar aqui. Pessoa é a minha classe completa. Ele não está carregando aqui, então vamos colocar direto. Vamos colocar direto aqui. Então, ó, curso.springboot.model, a minha classe pessoa, né? Pacote e classe. Então, pacote mais a classe. A gente coloca aqui. E vamos finalizar. Beleza? Ele não encontrou, mas mais para frente ele vai ter que encontrar para dar certo. Então, só digita certinho de acordo com o seu projeto e confirma. Vamos dar um Nest e finalizou. Vamos esperar aqui que ele vai criar o relatório aqui agora. Beleza, criou aqui o relatório, tá? Ele tem aqui essas abas, ó. Aqui ele tem a fonte de conexão que a gente criou e o projeto ele está aqui, ó, My Report, tá? Pode ver que ele já criou aquele relatório. Esse relatório aqui, ó, JRXML, você pode abrir ele, ele vai abrir aqui no centro, ó. Se eu fechar ele e abrir, ele vai abrir aqui, tá vendo? Tem aqui, aqui onde vai ser desenvolvido o nosso relatório, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui agora, confirmar se está compilando. Então a gente tem aqui, ó, Compile Report. Vamos clicar nele. Aqui embaixo, nessa saída, tá? Ele tem que dar a compilação com sucesso
e tem que compilar o arquivo, tá? Jasper. Pode ver que ele compilou o arquivo Jasper e colocou aqui dentro, tá vendo? Ele apareceu automático. Tá? Então esse é o arquivo de código-fonte e esse é o arquivo compilado que a gente vai pôr no nosso projeto. Tá? Um detalhe que eu gosto de fazer. Primeiro eu vou verificar se está carregando a nossa fonte de dados. Tá? Então aqui, com o relatório selecionado, vamos vir aqui, ó, dataset, carry, edit dialog. Vamos clicar aqui. Esperar um pouquinho. Aqui, beleza. E a gente vai usar essa coleção, a coleção de objetos Java. Vamos clicar nela. Tem que vir aqui em JavaBeans. E agora, no class name, ele vai ter que encontrar a nossa classe. Vamos, pessoa. Vamos ver? Ele não está encontrando, né? Vamos ver, pessoa. Ele não está encontrando aqui ainda. Ele vai ter que encontrar a nossa classe. Então vamos lá, vamos conferir no projeto, ó, MyReport, botão direito, Properties, em que em BuildPath, em bibliotecas, vamos adicionar o jar. Vamos lá no documentos, vamos adicionar esse nosso jar. Ó. Adicionamos aqui esse nosso jar. Aplica. Aplica e fecha. Vamos ver se... Opa! Vamos ver se... É que ele não está aparecendo o BuildPath, é só no projeto mesmo, tá? Então, BuildPath adicionou a biblioteca. Vamos ver se tem outro local aqui. Não, é só esse mesmo, no BuildPath. Vamos de novo. Vamos aqui no dataset. JavaBeans, coleção de Java, clicou aqui. Vamos lá, ele vai ter que carregar essa pessoa para a gente. Olha lá, carregou a pessoa aqui agora, tá vendo? Carregou a pessoa. O que acontece? A gente vai clicar e olha só o que aconteceu. Ele mostrou que não pôde carregar essa classe ainda. Isso tinha acontecido algumas vezes comigo. Eu fechei a IDE e abri de novo. Aí ele encontrou. Porque quando a gente seleciona a pessoa, ele encontrou a pessoa, ele vai carregar os atributos aqui para mim. Tá? Então, eu vou fechar, vou salvar. Se tiver alguma coisa para salvar, você salva, Ctrl S. Vamos fechar o Jasper Studio, fecha ele. Fechei ele. E vou abrir de novo. A última vez que eu tinha feito um relatório, tinha acontecido isso. Tá? Eu tive que fechar o Jasper e abrir de novo para ele poder carregar os atributos da classe. Então vamos abrir aqui. Só esperar um pouquinho. Beleza. Então vamos de novo lá. Seleciona o projeto. Abre aqui o nosso JXML, que é o arquivo de código-fonte, onde a gente desenha o relatório. Vem aqui em Dataset Carry. Vem aqui em JavaBeans. Seleciona aquela coleção de objetos que a gente tinha configurado. Vem aqui no 3 pontinhos para a gente indicar a classe. Ele já até mostrou aqui pessoa. Se não tiver mostrando, vem aqui pessoa. Olha lá, agora ele carregou. É isso que a gente precisa. Se você chegou até aqui, já é 50% do caminho andado. Então eu vou selecionar todos os atributos. Algumas coisas que a gente não precisa, por exemplo, a classe a gente não precisa. Tá vendo que tudo isso daqui é dados da nossa classe, cidade, barra, IBGE, todos os dados da nossa classe. O que a gente não precisa aqui é o tipo da classe, que isso daqui é coisa do Java, então a gente não precisa. Então, o que a gente faz? A gente seleciona tudo, dá um Ctrl A aqui, ó, seleciona tudo, ou você pode marcar só os que você quer adicionar no relatório. Eu gosto de selecionar tudo, já que é pequenininho, dá um Ctrl A, segura o Ctrl e clica. Só desmarca o
class aqui. Então, o que tiver marcado aqui, a gente vai adicionar. Ó. Adicionou, tá vendo? Adicionou aqui e dá um OK. Beleza. Agora, a gente tem os nossos atributos aqui nos fields. Ó. Fields, tá vendo? Os atributos, ó, cidade, bairro, rua e assim por diante. Agora a gente tem que só limpar esse relatório para só ficar o que a gente precisa. Primeira coisa que eu vou fazer, o título. Eu vou colocar um título. Eu vou aqui nessa barrinha, nessa paleta. Eu vou pegar aqui é um pouquinho chatinho, mas vamos abrir aqui as paletinhas. Ó, eu vou pegar Static Text. Static Text é um label, é para você escrever texto, para você escrever o que você quer. Vou colocar a descrição, tá? Então daí como é que a gente faz? A gente clica, segura clicado e arrasta, ó. Segura clicado e arrasta, tá? O que você não quer, seleciona e dá um delete. Então eu vou aumentar. Ele é bastante gráfico, tá? Vou clicar aqui, ó, dois cliques e vou colocar, ó, relatório de pessoas. Tá? Clica fora. Vamos aumentar aqui essa fonte, seleciona o componente, vamos achar aqui as propriedades dele. Tem aqui border, static text. Cadê as opções dele? Tá. Ele está marcado bem aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu abrir mais aqui. Está bem aqui, ó. Vou colocar um tamanho 50. Fonte. Abre mais aqui. Tamanho 30. Beleza. Vai ficar aqui desse. Vou deixar menor. Vou colocar no centralizado aqui. Ela centralizou o texto. Tá? Relatório de pessoas, tá bom? A gente pode diminuir essa banda aqui, ó. Clicar e arrastar para não ficar espaço em branco. Ou então dar 2 cliques, ó. Ele fecha até ficar do tamanho do componente. Esse header aqui, essa banda header, eu não preciso dela por enquanto. Tá? Column header também não preciso. Tá bom? Então, vamos só selecionar. Seleciona aqui o column header, clica nele. Aqui, ó, clica nele. Não está querendo selecionar? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu salvar o relatório. Vamos ver se ele vai deixar eu selecionar. Aqui, ó, isso. Vamos ver. Isso. Tá? Então, ó, clica aqui no header. Deletei, beleza. A única coisa que eu preciso é ficar com o detail. Então, column footer deleta, page footer deleta, sumário deleta. Por quê? Detail é onde vai aparecer a lista de dados. Então, aqui dentro, no caso, aqui eu tenho 2 colunas agora, o título e o detail. Se a gente quiser adicionar uma banda novamente, vamos colocar, por exemplo, assim, o cabeçalho do que a gente vai mostrar. Então, vai ser o column header. Ó. Dá um botão direito aqui e adiciona a coluna de novo, ó, ela aparece. Tá bom? Então, aqui dentro, por exemplo, o que a gente vai escrever? Vamos pegar aqui o ID, o código do banco de dados. Ó. ID. Vamos segurar clicado e arrastar aqui para o detail. Tá? Ó, o que ele já fez? Aqui, o ID é a descrição do campo. Então, a gente arrasta aqui bem pro cantinho. Dá 2 cliques, coloca assim ID para ficar mais bonito. Aqui é a descrição do campo, tá? Deixa menor. E aqui, ó, tá? Dá um botão direito. Pode, se você clicar 2 vezes, ou dar um botão direito, clicar 2 vezes, ó. Esse cifrão F e entre chaves o atributo da classe é o que vai vir os dados. Pode ver que a gente tem todos os atributos aqui, ó, tá vendo? É aqui que ele vai injetar os dados pra gente. Que a gente vai passar para ele.
Então, vamos arrastar aqui para o canto, nessa coluna do ID. Aqui já vamos definir a coluna do footer. Quando eu clique na linha do footer, ele já fica mais fininho. E aqui a gente vai ter o ID, vamos arrastar aqui para o canto também. Vamos só deixar menor, arrastar. Cuida para não deixar muito pequeno, porque daí você vai ter que mexer na fonte. Aí os dados vai sumir, você vai ter que achar a fonte certa, tá? Vai ter que ficar mexendo. E daí eu quero também colocar o nome. Então aqui tem o nome, segura clicado, arrasta aqui. Então, pode ver que ele já colocou a descrição aqui pra gente. O nome sempre é maior, então eu vou colocar boa parte aqui, ó, nome. O nome, vou arrastar aqui para ficar do mesmo tamanho. O nome vai ser grande, então ele vai ocupar um bom espaço, então eu vou aumentar aqui. O que eu posso colocar mais? Nome, cidade. Posso colocar agora, só para ficar mais fácil, posso colocar telefone, BGE, a cidade da pessoa. Tá? Vamos colocar aqui a cidade, então. Tá? Então aqui, cidade, vou arrastar, vou aumentar para preencher todo o espaço. Cidade também, vamos juntar aqui com o campo. Vamos arrastar, vamos diminuir o tamanho, opa, clica, isso, beleza. Vamos clicar, vamos arrumar aqui o campo, colocar nome maiúsculo, clica fora. Aqui também, cidade, vamos arrumar. E ok, cuida para não sair fora aqui da linha do relatório. Vamos dar dois cliques aqui no detail. Beleza, ó, esse aqui é o nosso relatório. Vamos Ctrl S, vamos salvar, vou clicar aqui no disquete e vamos compilar ele. Ó. Compilou, relatório, não deu nenhum erro, ó. Compilou certinho, não mostrou nenhum erro, ele mostra erro aqui se tivesse, tá? E daí compilou esse Jasper aqui pra gente. O que a gente vai fazer? Vamos aqui nesse diretório, ó, vou selecionar aqui esse diretório. É onde está o nosso relatório compilado. Eu vou dar um Ctrl C aqui, tá? Pode copiar esse endereço, fica mais fácil. Ou também, eu acho que se der um botão direito aqui, ó, a gente consegue clicar no Resource e abrir a pasta. Dá para clicar aqui nele e abrir a pasta que está o MyReport, ó, tá? Vamos copiar. Tem que jogar esses arquivos dentro do nosso projeto agora. Então eu vou copiar tanto o arquivo fonte como o Jasper. Tá? Vou aqui dar um Ctrl C nesses dois arquivos e vou aqui na IDE e vou colocar lá naquela pasta do WebApp dentro dos relatórios. Dentro do relatório. Tá? Lembra que a gente só pode chegar nesse ponto se a compilação do relatório der certinha, tá? Beleza, ó. Então a gente já tem meio caminho andado. Tá? A gente tá com o relatório compilado aqui dentro. Já criamos aqui um primeiro relatório de pessoas. Pode ver que essas fields aqui é o que vai vir do banco de dados. O detail, que é essa coluna de detail. Pode que ele tem a banda detail. Pode ver que tem os 3 componentes dentro dele. Detail são detalhes, ele vai trabalhar com lista. O detail trabalha com lista, tá bom? E daí compilou, ok, essa primeira parte está feita. A gente vai para a próxima aula agora, onde a gente tem que construir a parte do Java. A gente tem que fazer um serviço para imprimir o relatório e a gente tem que carregar do banco, passar para o relatório os dados e tem que fazer a chamada da tela ainda.